Alô, Loito! Olá, pessoal! Aqui é Andréa Bono, professora de alemão, e seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da série Primeiras Frases em Alemão. Hoje nós vamos trabalhar, então, com as respostas de perguntas. Como nós podemos responder as perguntas em alemão? Vamos, então, aqui à primeira pergunta. Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Então, aqui nós temos sprechen Sie, que é o tratamento formal, e aqui nós temos o tratamento informal também. Sprichst du Deutsch? Então, indiferente se a pergunta for de forma formal ou de forma informal, a resposta sempre será a mesma, tá? Então, aqui eu coloquei, como nós já trabalhamos as perguntas nas aulas passadas, então vocês já sabem como funcionam essas perguntas, né? Então, sprechen Sie Deutsch quer dizer o senhor ou a senhora fala alemão? E aqui sprichst du Deutsch quer dizer tu falas alemão, que é uma forma um pouquinho mais informal. Como eu respondo então a essa pergunta? Se for sim, se você fala alemão, você diz Ja, ich spreche Deutsch. Ja, ich spreche Deutsch. Sim, eu falo alemão. Se você diz não, você diz assim: Nein, ich spreche kein Deutsch. Nein, ich spreche kein Deutsch. Não, eu não falo alemão. Então, aqui, ó, no início nós temos o nein, para enfatizar, então, que a gente não fala. E aqui o kein Deutsch, que é a negação, tá? Quem não viu ainda a aula, eu fiz uma aula explicando sobre as frases negativas, né? Dê uma olhadinha ali como que a gente usa, então, o kein, ou se a gente usa o nicht. Qual que é a diferença de um e do outro numa frase negativa, tá? Então, o kein Deutsch aqui é a negação, não alemão, tá? Nein, ich spreche kein Deutsch. E também eu poderia ser um pouquinho mais direto, já dizer o que eu falo, né? Aí eu poderia dizer Nein, ich spreche English. Se alguém perguntar para você, você fala alemão? Você pode dizer não, eu falo inglês. Né? Então, você já pode dizer a resposta certa, tá? Então, aqui são umas formas, então, da gente dizer sim à pergunta ou não à pergunta, né? Ou você também simplesmente pode falar ja ou nein, né? Como nós vimos na aula passada, então, nós vimos as perguntas que pedem as respostas sim ou não, que são chamadas as Ja-Nein-Fragen, né? Então, na aula passada nós vimos e hoje, então, nós estamos vendo como responder a essas perguntas de sim ou não, tá? Vamos para um próximo exemplo. Kochen Sie? Kochen Sie? Então, o kochen é cozinhar. E o Sie, então, o senhor, senhora. Então, eu pergunto se o senhor ou a senhora cozinha. Ou, de forma informal, kochst du? Kochst du? Então, qual vai ser a resposta para essa pergunta? Se for sim, você diz Ja, ich koche. Ja, ich koche. Sim, eu cozinho. Então, o início você vai começar com ja, né? Para afirmar, sim, eu faço alguma coisa. E você pode dizer ich koche, você pode complementar. Mas isso não é uma regra, você simplesmente poderia dizer ja, tá? Então, bem tranquilo. Eu só estou colocando um pouquinho mais detalhado para vocês absorverem um pouquinho mais de vocabulário. Se for negativo, você diz Nein, ich koche nicht. Nein, ich koche nicht. Não, eu não cozinho, né? Então, ó, ich koche nicht, então é a negação, tá? Então, eu tô dizendo que não. Então, na aula passada, não na aula passada, mas numa outra aula, eu expliquei para vocês as frases negativas, tá? Então, por que aqui eu tenho nein e depois eu tenho nicht para não? Se os dois no português são não. Então, sempre no início de uma frase negativa, eu vou usar o nein. Quando eu escrevo, então, o não numa frase, aí eu uso o nicht. Eu não poderia usar somente o nicht para dizer não, tá? Então, naquela aula lá eu também vou explicar. Se vocês quiserem ver, então é a aula sobre frases negativas, tá? Então, nein é na introdução e depois você vai complementar, reforçar, então, o não numa frase você vai usar o nicht. Nein, ich koche nicht.
Então, outras perguntas, outros exemplos. Haben Sie Zeit? Haben Sie Zeit? O senhor ou a senhora tem tempo? Ou hast du Zeit? Hast du Zeit? Você ou tu tens tempo? Aí a resposta vai ser ja, ich habe Zeit. Sim, eu tenho tempo. Ja, ich habe Zeit. Ou somente ja também, né? E se for negativo, nein, ich habe keine Zeit. Não, eu não tenho tempo. Nein, ich habe keine Zeit. Muito bem, então, nós temos tempo ou não temos tempo, né? Próximo exemplo. Haben Sie kein Auto? Haben Sie kein Auto? Ou hast du kein Auto? Hast du kein Auto? Então, aqui nós temos uma pergunta negativa. Nós vimos na aula passada, as perguntas negativas. Então, haben Sie kein Auto? Quer dizer, então, você não tem carro ou o senhor não tem carro. Nós costumamos muito usar isso, né? Hast du kein Auto? Tu não tens carro? Às vezes a pessoa pergunta, nossa, mas tu não tens carro? Então, como vai ser, então, agora a resposta para esse tipo de pergunta negativa, tá? Então, quando nós temos uma pergunta negativa, nós não vamos responder o sim com um ja, tá? Nós vamos responder com doch, tá? Então, essa é a grande diferença. Quando alguém pergunta para você de uma forma negativa, você vai responder a forma positiva com doch. Ich habe ein Auto. Sim, eu tenho um carro. Doch, ich habe ein Auto. Sim, eu tenho um carro. E isso nós escutamos muito, então prestem atenção. Se vocês ouvirem algum diálogo ou assistirem algum filme, vocês vão notar que eles falam bastante o doch. Então, não é só uma regra, é usado bastante na língua alemã, tá? Então, se a pergunta é negativa, se você quiser dizer sim, você diz doch. Doch, ich habe ein Auto. E se for negativo, vai mudar? Não. Se for negativo, não vai mudar. Vai continuar sendo Nein, ich habe kein Auto. Nein, ich habe kein Auto. Então, o kein aqui está negando, tá? Que nem eu expliquei numa aula já quando a gente usa o kein, quando a gente usa o nicht. Aqui nós usamos o kein porque nós temos um substantivo ali, tá? Mas os detalhes eu expliquei numa outra aula, tá? Vamos então para o próximo exemplo. Fliegen Sie nicht nach Europa? Fliegen Sie nicht nach Europa? O senhor ou a senhora não vai viajar para a Europa? Ou forma informal, fliegst du nicht nach Europa? Fliegst du nicht nach Europa? Então aqui, ó, o EU sempre vai ter som de oi, né? Então, Europa, certo? Fliegen Sie nicht nach Europa? Fliegst du nicht nach Europa? Então, pelo nicht aqui, a gente consegue perceber que é uma pergunta negativa. Você não vai para a Europa? E aí, eu respondo com doch, se eu quero dizer sim, por ser uma pergunta negativa. Doch, ich fliege nach Europa. Doch, ich fliege nach Europa. Sim, eu vou para a Europa. E se for negativo, não vai mudar. Nein, ich fliege nicht nach Europa. Nein, ich fliege nicht nach Europa. Então, não, eu não vou para a Europa. Bom, agora nós vamos praticar um pouquinho. Vou perguntar para vocês e vocês vão mentalizando se é ja, sim, se é doch. E o nein, então, como não muda, vamos fazer de conta que é tudo, a resposta sempre vai ser positiva aqui. Então, nós vamos analisar se é ja ou se é doch, ok? Porque o nein não vai mudar, tá? Vamos ver, então, se é ja ou doch, certo? Entendido? Então, eu vou perguntar e vocês vão responder ali em casa, né? Qual a resposta. E eu vou depois anotar aqui, então, qual a resposta para essa pergunta, tá? Vamos lá. Heißen Sie Christopher? Heißen Sie Christopher? Então, você se chama Christopher? A resposta é ja oder doch. Se você realmente se chamasse assim, né? Se for nein, é nein. Mas se for positiva, você vai dizer ja ou você vai dizer doch? Tic-tac, pensou? Já sabe a resposta? É ja. Por quê? Porque aqui nós não temos uma pergunta negativa.
Heißen Sie Christopher? Você se chama Christopher? Aí você diz ja, se for positivo, tá? Próxima pergunta. Geht es Ihnen gut? Geht es Ihnen gut? Então, você está bem? Geht es Ihnen gut? É ja ou é doch? Então, quem respondeu ja, tá certo. Geht es Ihnen gut quer dizer, então, você está bem? É uma pergunta normal, não é negativa. Não temos o kein, não temos o nicht. Então, é somente ja. Geht es Ihnen gut? Ja. Para quem não sabe escrever o ja, tá? Ele é assim, ó, com J-A, tá? Só vou aqui aumentar um pouquinho, né? Para vocês entenderem, verem bem certinho aqui, ó. Vou aumentar para vocês. Então, é ja, certo? Então, o J sempre vai ter som de I. Então, se for sim, vai ser ja, tá? Se for doch, né? A gente escreve assim, ja ou doch, certo? Então, seguindo. Próxima pergunta. Kommen Sie nicht aus Italien? Kommen Sie nicht aus Italien? E agora, é ja ou é doch? Kommen Sie nicht aus Italien? Então, para quem não entendeu a frase, até dá para desconfiar qual é a resposta, né? Porque aqui nós temos o nicht, que é a negação. Então, você não vem da Itália? Então, aqui a resposta seria doch. Doch, tá? E não ja, porque aqui a pergunta é negativa por causa do nicht. Então, kommen Sie nicht aus Italien? Doch. Acertou? Como está indo? Próxima pergunta. Gehst du jetzt nach Hause? Gehst du jetzt nach Hause? Eu não vou traduzir agora, porque senão fica muito fácil, tá? Gehst du jetzt nach Hause? Então, você vai para casa agora? Quem respondeu, então, com ja, está certo, porque nós não temos a negação. Gehst du jetzt nach Hause? Você vai para casa agora? Ja, sim. Próxima pergunta. Hast du keinen Hund zu Hause? Hast du keinen Hund zu Hause? Ja ou doch? Então, doch está certo, porque nós temos o keinen. Hast du keinen Hund zu Hause? Você não tem um cachorro em casa? Hast du keinen Hund zu Hause? Doch. Se fosse não, seria nein. Como eu disse, então o nein não vai mudar, certo? Trinkst du Wasser? Trinkst du Wasser? Ja ou doch? Você toma água? Ja. Trinkst du Wasser? Ja. Nós não temos negação aqui. Machen Sie nicht gern Sport? Machen Sie nicht gern Sport? Ja ou doch? Machen Sie nicht gern Sport? Então, você não gosta de fazer esportes? Doch, doch, porque nós temos o nicht aqui na pergunta, porque é a negação. Você não gosta de fazer esportes? Doch, sim. Próxima pergunta. Hast du morgen Zeit? Hast du morgen Zeit? Ja ou doch? Ja, né? Porque aqui nós não temos a negação. Então, você tem tempo amanhã? Então, ja. Liest du nicht die Zeitung? Liest du nicht die Zeitung? Ja oder doch? Doch, porque nós temos o nicht aqui, certo? Então, você não leu o jornal, então o nicht está negando. Liest du nicht die Zeitung? Doch. Sind Sie Vegetarier? Sind Sie Vegetarier? Ja? Doch. Você é vegetariano? Ja. Então, aqui nós não temos a negação, por isso vai ser ja. Próxima. Lernen Sie Deutsch? Lernen Sie Deutsch? Ja oder doch? Quem respondeu ja está certo, nós não temos a negação. Então, lernen Sie Deutsch? Ja. Você estuda alemão?
Sim! E a última pergunta. Bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Ja ou doch? Já, porque nós não temos a negação aqui. Você é casado ou casada? Já, então não é dor, né? Porque nós não temos a negação. Muito bem, pessoal. Quantos vocês acertaram? Comente aqui embaixo quantas vocês acertaram. Gostaram dessa aula aqui? Foi bem legal, né? A gente fez bastante prática, a gente conseguiu entender certinho através da prática também como funciona. E agora, para revisão, é muito importante que você assista essas aulas algumas vezes, né? Que você também anote no seu caderno, se você quiser. Quem tem já o Anki instalado e quiser revisar, né, todas essas aulas, essas frases pelo Anki também é bem legal, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você é novo por aqui e não está inscrito, inscreva-se no canal e, muito importante, ative também o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, tá? Quero ver você na próxima aula. Até lá! Auf Wiedersehen!